Quando você vai no médico, por exemplo, você não procura um clínico geral para você cuidar, por exemplo, dos seus problemas cardiovasculares. Você pode até pedir uma opinião, mas você vai sentir muito mais confiança de buscar um profissional que entenda aquilo que você está falando. Você quer uma opinião profissional de um especialista naquele assunto, porque ele estudou para aquilo ali, ele tem mais conteúdo, ele pesquisa, ele aprofunda, ele tem toda uma metodologia para poder resolver aquele problema, de analisar aquela questão voltada para a área de atuação dele. Então, o psicólogo, quando ele faz as escolhas, que a gente fala que ele nicha, ele simplesmente começa a falar com mais propriedade, ele estuda mais, ele aprofunda mais, ele consegue resolver mais os problemas daquele público que ele atende. Então, ele se torna uma referência daquele assunto para as pessoas que acompanham o trabalho dele. E fica melhor para todos os lados. A gente vai conversar muito melhor com quem a gente tem mais propriedade para falar do que outros assuntos com outros profissionais que às vezes a gente não tem tanta propriedade para poder falar, para aprofundar, para poder ajudar. E por isso que a escolha, na verdade, ela é uma desescolha, né? A gente deixa de escolher com quem que a gente quer falar e escolhe um público-alvo específico. E aí, como assim, Patrícia? Você está falando isso tudo, mas como é que eu faço? Então, hoje o objetivo desse vídeo é também passar né, alguns passos para vocês encontrarem esse avatar, que é tão difícil o nicho. O avatar é a persona, né, o público-alvo. O público-alvo são os dados mais estatísticos, o avatar ele tem mais a ver com como que esse público-alvo sente, pensa, o que ele sonha, o comportamento dele, né? Mas então, como é que eu faço isso? Eu vou falar algumas dicas aqui para você. Seria pretensioso da minha parte querer falar tudo, né? Num vídeo eu gravaria horas aqui, mas eu vou falar o máximo de informações que eu consigo passar aqui para vocês. O que acontece? Se a gente começa a mergulhar na questão do nosso autoconhecimento e buscar os marcos da nossa vida, quais são os 10 marcos, os 5 marcos, as histórias que impactaram a nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente? Nessas histórias estão trechos que se conectam ou não com aquele nosso porquê, com aquele público ou com aquelas dores que a gente quer atuar com elas. Eu vou dar um exemplo meu. Alguns marcos meus, né? Eu tive uma dificuldade para engravidar na minha primeira gravidez. Eu fui mãe, sou mãe de 2 crianças. Era aquela workaholic que trabalhava uma carga horária extensa no mundo corporativo como gestora de RH e simplesmente me bateu aquela vontade de passar mais tempo com minha família, de ver meus filhos crescendo, de estar mais próximo da educação deles e de não ser turista na vida deles. E aí eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu só via o RH, era a habilidade que eu mais tinha, era aquela área que eu mais sabia atuar, que eu tinha mais competência por 15 anos de profissão e não me encontrava ainda como psicóloga clínica. Então foi um marco para mim, essas dores aí após a maternidade, de querer realmente fazer algo para ter mais tempo com a família. Um outro marco importante da minha vida foi o falecimento da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu percebi o seguinte: será que eu vou ter que esperar para fazer aquilo que eu amo? Será que eu vou ter que esperar, como a minha mãe, né, esperava aposentar para poder curtir a vida dela, curtir os netos, curtir a família? E aí ela veio uma doença e ela acabou falecendo. Então, quanto tempo que eu vou ter que esperar para ser feliz, para fazer o que eu amo, para não ver a hora passar? E aí foi que eu pedi demissão, né, do RH, como gestora de RH, agora em 2019, em fevereiro, e resolvi realmente abraçar esse empreendedorismo, a psicologia, e colocar meu negócio para rodar. E eu consegui fazer isso de uma forma muito rápida, né? Então eu com 3 a 6 meses de consultório, meu consultório já estava com uma agenda lotada. Eu já ganhava mais do que eu ganhava no mundo corporativo. E isso para mim era inalcançável. Eu não imaginava como que eu poderia ter uma rentabilidade maior, né? Eu não me enxergava com essa possibilidade que eu me enxergo hoje. Então tem toda uma mudança de mentalidade, né? Da gente expandir essa consciência, da gente acreditar também e de ter o passo a passo, que é o que eu normalmente eu ensino, né? Porque não adianta a gente atirar para todas as áreas, para todas as possibilidades e você não ter um método. E se a gente às vezes tem um método e não segue o método, o que acontece? A gente também não consegue alcançar o resultado. Então tem que ter disciplina também para aplicar o método que normalmente é ensinado. E aí, além do autoconhecimento, de você descobrir esses 5 ou 10 marcos da sua vida, você vai olhar para eles e vai falar assim: qual desses fatos que aconteceram na minha vida que estão relacionados a esse meu porquê?
o que que eu quero erradicar no mundo, o que mais me incomoda no mundo, o que eu não quero ver as pessoas passando por aquela situação que eu passei. E outro ponto, quais habilidades eu tenho, né? O que que eu mais gosto de fazer, o que que eu sei fazer e não vejo o tempo passar. Aí vocês falam assim, Patrícia, mas eu estou no RH ou estou em uma empresa atuando fora da psicologia, não tem nem como comparar o que eu gosto, porque eu praticamente não gosto de nada. Então pense nas suas horas de lazer, o que que você faz, o que que você gosta, às vezes você tem uma atividade voluntária, observe você na sua atividade voluntária, perceba o que que você gosta, e no próprio trabalho também, né? Às vezes você passa lá fazendo algumas atividades, mas tem algumas atividades que você olha para aquilo ali e fala assim, eu queria fazer mais, passar mais tempo fazendo essa atividade, e não essas outras que eu faço. Então comece a observar onde estão suas habilidades, pode ser habilidades até da infância, pode ser habilidades atuais e o que você mais gosta de fazer durante o seu dia de trabalho. E aí pode ser que esteja a chave daquilo que você queira fazer mais, para você sentir mais prazer e não ver o tempo passar. Quando eu fiz essa pergunta para mim, eu já estava atuando parcialmente no consultório aos sábados. E aí, eu atendia poucos clientes, eu não tinha uma agenda para atendê-los, né? Eu fazia isso em paralelo com o RH. E eu comecei a observar, quando eu contratava consultores para dar palestras na empresa, eu falava assim, gente, eu quero estar ali, eu quero estar dando palestra, eu quero estar fazendo programas de desenvolvimento, como que eles fazem, onde eles aprenderam, e meus olhos brilhavam com aquilo ali. Quando eu olhava fora do cenário do trabalho, onde eu gostava de atuar, era na clínica, né? Só de pensar, meu coração batia mais forte, eu adorava ver as transformações que eu fazia nas vidas das pessoas, as pessoas melhorando. Então eu queria passar horas ali, eu não ia ver o tempo passar, aquilo para mim não era um trabalho. E aí eu falei assim, olha, por que que eu estou me sujeitando, né, a fazer 90% do meu tempo com coisas que realmente não me chamam tanta atenção? E aí essa pergunta, né, depois dos marcos, ver o que que tem a ver com o seu porquê, quais são as habilidades, quais são as atividades que te dão mais prazer e também pensar em rentabilidade. Disso tudo que a gente está levantando, né, essas hipóteses, será que é rentável eu trabalhar com essa atividade? E às vezes a gente tem um ponto cego, a gente acha que não. Por muitos e muitos anos, na verdade, a gente forma achando que o psicólogo não ganha dinheiro, que o psicólogo da clínica não consegue se sustentar. E a gente não é preparado na academia para empreender, para poder colocar a psicologia como negócio. Na verdade, quando a gente ouve falar de marketing, a gente acha que aquilo ali é inadmissível na psicologia, porque até o próprio CRP orienta, né, que o psicólogo não pode vender. Mas existe formas de vender sem vender, né? A psicologia, nós temos técnicas aí que até eu aplico nas minhas mentorias, que é como você vender sem vender. Você não precisa de vender seu serviço, né? Contrate um psicólogo, agende uma sessão é tanto. Não é assim, não é um anúncio. Você tem forma, sim, de fazer sua mensagem chegar ao mundo e fazer as pessoas acreditarem, confiarem, você ter autoridade e virar uma referência naquele assunto que você está falando. E isso tem a ver com mudança de mentalidade, que a gente fala de mindset, tem a ver com marketing, tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com negócio, tem a ver com pensar a psicologia fora da caixa, né? Então não pensar na psicologia só dentro da clínica, é você levar o consultório para abrir as portas do consultório para outras possibilidades também de atuação e você escolher a área que você quer atuar, né? Então, se você olhou no seu marco, né, aquelas histórias que mais tem a ver com a sua história de vida e que aquilo tem a ver com o que você quer erradicar no mundo e que tem a ver com o que você tem mais habilidade de fazer, está aí talvez a interseção daquilo que você tem que colocar sua mensagem no mundo e atuar e ajudar pessoas com a psicologia naquela área, porque as pessoas vão enxergar integridade, elas vão enxergar que elas podem confiar. Você não vai estar falando da boca para fora, você não vai ser tido como blogueira, você não vai ter tido uma pessoa como oportunista, que só está ali para vender. Não, você está fazendo aquilo porque você ama fazer. Né? Por exemplo, eu estou aqui nessa segunda-feira, podia estar com minha família, curtindo os momentos de lazer, de descanso com eles, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, porque eu amo fazer isso. Eu quero que mais e mais pessoas tenham esse conteúdo, esse acesso a essas informações, que eu realmente tive que montar vários quebra-cabeças para poder acessá-las e colocar em prática no meu negócio, na psicologia como um todo. Então, quando eu falo aí de rentabilidade, né,
E aí as pessoas falam assim comigo, Patrícia, mas eu gosto de tudo, e aí, o que que eu vou escolher? Já que eu gosto de tudo, eu quero falar de relacionamento, eu quero falar de família, eu quero falar de filhos, eu quero falar de separação, eu quero falar de tudo. Aí eu já falei pra vocês que quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém. Então a gente tem que realmente escolher daqueles marcos da vida da gente, o que histórias de transformações a gente quer, que tipo de transformação a gente quer gerar para as pessoas com o conhecimento técnico que nós temos da psicologia. Mas se você tiver com muita dúvida ainda, você pode fazer uma planilha, assim, uma coluna, numa folha mesmo, A4, e escrever todas as áreas de atuação da psicologia, os nichos, né? O público-alvo que você pretende atuar. Coloca lá, por exemplo, carreira, desenvolvimento infantil, autismo, eu gosto muito de relacionamento, gosto muito de falar de separação. Coloca as áreas que você quer ou pensa em nichar, em subnichar, e coloca algumas colunas ao lado falando isso que eu falei. Essa área vai me trazer rentabilidade, aí você marca um X, ou 2x, ou 3x, ou 4x, naquelas que tem mais pontuação. Essa área eu consigo aplicar as minhas habilidades, eu vou usar as habilidades que mais são desenvolvidas em mim, ou não, eu vou ter que aumentar a minha capacidade. Por exemplo, eu não tenho competência técnica para falar de autismo e eu gosto de autismo, então você coloca menos pontuação para aquela área que você tem menos conhecimento técnico. Aí você fala da paixão. Aquilo ali vai ser para eu trazer remuneração, rentabilidade financeira, ou é porque eu amo fazer, eu não vejo a hora passar para chegar, para atender aquele público, que é o público que eu gosto de conversar, eu não preciso de grande esforço para gerar conteúdo, porque é um público que eu estou mais apta a falar, linguagem técnica, então você coloca mais pontuação também, caso seja. E aí depois você observa, né, quais áreas ali, quais campos, quais nichos eu tive mais pontuação. Às vezes ali que está a resposta, né, do nicho que você tem que escolher. E na mentoria, a gente usa técnicas de visualizações, a gente tem como fazer pesquisa desse público-alvo para entender como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele ouve, para você começar a criar conteúdos mais específicos para eles de acordo com a sua jornada. E a gente sabe que o psicólogo ainda tem a objeção de falar da sua história de vida, até porque características de ser mais reservado, até pela questão éticas da profissão. E tem formas da gente escrever, que a gente fala que é escrita criativa, a gente desbloquear essa escrita para que as pessoas se conectem à sua história e com uma certa reserva, se você quiser, né? Então, existem várias possibilidades de você conquistar mais clientes e não só anunciando, né, fazendo essa venda direta. Quando você sabe com quem você fala e o porquê você fala aquilo ali, o que aquilo tem a ver com a sua história, as pessoas sentem verdade, elas sentem que é verdade e começam a te observar que você vai ser aquela pessoa que vai resolver aquela dificuldade que ela teve. Porque você já passou por isso, então por que não ajudar outras pessoas? Então, mais ou menos, né, de uma forma resumida, eu quis passar para vocês esse conteúdo aqui sobre como conquistar mais clientes. É uma linha de raciocínio de várias outras que a gente conversa quando a gente vai conquistar mais clientes. Tem várias possibilidades, mas eu queria falar desse passo a passo que eu acabei de falar para vocês aqui agora, de como escolher esse avatar, esse público-alvo, em linhas gerais, para que vocês já começam a mergulhar nesse processo. E acredite, você hoje vai fazer uma escolha e não quer dizer que você vai casar com essa escolha, com esse nicho. Você pode mudar. Você começa a criar conteúdo, vê se aquilo ali é interessante para você, se realmente é o que você pensou que traria aquela satisfação pessoal, se você realmente tem aquele conhecimento técnico, e depois mude de você achar que não é o adequado. Então, se permita, não se trave por achar que as pessoas vão deixar de contratar como profissional se você escolher um nicho, não se trave se você achar que tem várias possibilidades e você não sabe escolher, escolha, dê o primeiro passo, siga em frente. E quando você se permite, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a se conectar, você é convidado para dar palestras, para poder, convidado para ter mais clientes, pessoas começam a te procurar. Então, na verdade, é o primeiro passo que tem que ser dado, o resto você vai construindo ao longo do caminho. Então é isso que eu queria falar com vocês, né? E espero que tenha ajudado. Deixe aqui embaixo nos comentários, já que eu não consegui fazer essa aula ao vivo, deixe os comentários aqui que eu farei possível para responder todos, ou com vídeo, ou respondendo mesmo um a um, mas permita-se ir além a cada dia. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau.